né? Então, nós não somos aceitos, né, como irmãos de fé dos católicos, porque nós não somos batizados na Trindade. Nós nos batizamos em nome do Senhor Jesus Cristo, no único Deus. A não ser o meu Pai que está nos céus, nem o Filho do Homem. Ele disse isso. Agora ele vai, é só ler. Leia o capítulo 5, ele vai até o Pai, recebe o livro, abre o livro, e agora o livro de Daniel fica aberto para todos os servos de Deus na terra. Mas aí você vai encontrar pessoas que vão dizer, não, mas o céu não tem porta. Não, como não tem porta? Isso aqui é o quê? Tá escrito. O céu não está escrito, meu irmão. Aceite o que está escrito. Permita, desculpa, está na tela do canal para os irmãos continuarem com o raciocínio. E vi na destra do que estava sentado. É literal? Então tem um trono e o filho está assentado à direita, na tradução do irmão, e na tradução que está na tela do canal está à destra. Não, mas a destra é a direita. Destra é direita, é a mesma coisa, Alexandre. Exatamente, tá? A pergunta que fica, irmão. Então ficaria o Deus no centro, o primeiro Deus. E Jesus é Deus também ou não? Não, Jesus não é Deus. A Bíblia não diz que Jesus é Deus. Veja, ele é o Filho de Deus. Consegue entender isso, você vai entender também por que a Igreja Católica aceita qualquer membro como sendo partícipe e irmão, desde que ele tenha sido batizado na Trindade. Né? Então, nós não somos aceitos, né, como irmãos de fé dos católicos, porque nós não somos batizados na Trindade. Nós nos batizamos em nome do Senhor Jesus Cristo, no único Deus. Então, o capítulo 1 do Apocalipse, você vai ver que ele não está à direita do Pai. Você vai ver que ele não está. Você vai ver que ele está no local santo. Lá ele está no local santo. Eu virei-me para ver quem falava comigo e vi 7 castiçais, ou candelabros. Os candelabros estavam no lugar santo, ok? Era ali que estava. E aqui mostra claramente onde ele estava. Aqui no capítulo 5 é o momento exato em que essa porta se abre, e não é que ele está à direita do Pai aqui. Neste momento, por favor, ele vai e pega um livro que está na mão direita do Pai. É isso. Depois ele se assenta com o Pai. Veja, olha só. Vamos ler de novo o 5, então, para ficar isso bem claro. Por isso eu digo, tem que ler com atenção. Diz, né? Vi na direita, destra, dizem algumas versões, na mão direita do que estava sentado sobre o trono, um livro escrito por dentro e por fora selado com 7 selos. Deus está com o livro na mão direita. A mão direita é a mão do favor. Por isso ele disse, os bodes à esquerda e as ovelhas à direita. Mão do favor, assim como Urim e Tumim, né? Quem é digno de abrir o livro e de desatar os selos? Presta atenção agora no versículo 13, ó. Ninguém no céu, peraí, como? Ninguém no céu, não, mas ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro nem olhar para ele. Mas espera aí, Jesus está ou não está no céu? Jesus está num local que a Bíblia aqui vai mencionar como sendo o local santo. Por quê? Porque aqui Deus está no céu dos céus, ou seja, o Altíssimo. Por isso que chama ele de Altíssimo, porque ele habita no mais alto céu. Cristo, quando vai, olha o ladrão na cruz, lembra-te de mim quando entrares no teu reino, em verdade te digo, estarás comigo no paraíso. Então nós temos o átrio, o santo e o santíssimo. Moisés constrói um santuário, figura do que há no céu. Gente, peraí, mas tem ou não tem? Tem, ele está dizendo que tem. Agora, as pessoas, infelizmente, não estudam, Alexandre, não estudam, meu irmão. E aí vem essas dificuldades. Então, agora, sobre a tua pergunta, né? Veja, Jesus então vem, esse é o exato momento em que ele vem, recebe o livro, tá? Você vai ver, eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro. Disse, não chore, eis aqui o leão da tribo de Judá. Agora sim. E agora ele apresenta, veja, livro. Livro, é literal. Trono, é literal. Entende?
Agora, quando ele vai falar leão da tribo de Judá, claro que não é um leão. Ele está mostrando aqui aquele que venceu. Por isso, ele, quando se apresenta como leão, ele se apresenta como vencedor. O leão da tribo de Judá. Tá bem? Desculpa, Alexandre, pode... Você levantou a mão aí. Irmão Rogério, impactou bastante, inclusive para mim, assim, disparado, que o irmão colocou que Jesus não é Deus. Por isso que eu coloquei no início da questão unicista, né? Não unicista na questão cristã, mas temos monoteísta, até a Trindade é monoteísta, né? Ela só tem aí 3 formas distintas de ver aí as pessoas. Então, você fala 3 pessoas distintas, então já caracteriza 3 deuses. Mas, a parte disso, como é que fica o texto e todo o tema que traz o próprio Jeová, ou até mesmo Senhor, porque é o Kyrios usado no hebraico. O Kyrios, que é usado no hebraico, no grego, ele continua a ser usado agora para Jesus, né? Então, o Senhor dos Senhores, profetizado pelo profeta Isaías, o tempo todo, Isaías 55, 53, 66, que profetiza a vinda de Jesus, ele traz aí como sendo o próprio Deus vindo, estando aqui na terra para livrar o seu povo e trazer uma nova forma de salvação para o povo. Então, como é que fica aí quem é o Senhor, na verdade? Não seria o próprio Jesus? O que impactou, irmão? Jesus não é Deus. Como é que realmente trabalhar essa questão? Jesus não é Deus? Quem seria Jesus? Seria uma forma meio que testemunho de Jeová? O irmão está recebendo muito testemunho de Jeová na casa do irmão? Partícipe e irmão, desde que ele tenha sido batizado na Trindade. Então, nós não somos aceitos, como irmãos de fé dos católicos, porque nós não somos batizados na Trindade. Nós nos batizamos em nome do Senhor Jesus Cristo, no único Deus. Então, obviamente, nós somos rejeitados. É por isso que hoje... Irmão Alexandre, veja, o irmão sabe, eu respeito o irmão, não tem absolutamente nenhum problema em relação a isso, tá? Sim. Mas, veja, irmão, e aos poucos nós vamos entendendo tudo, desde que tenhamos paciência e como cristãos conversemos, tá? E a gente deixe que o próprio texto se autorresponda. Ponto número 1, primeira pergunta, né? Peraí, eu respondo sempre biblicamente. Eu e o Pai somos um. Como? Como? Vamos lá. Lá na criação, o que está escrito lá de forma muito clara? Façamos o homem. Não é farei. Façamos o homem. Quem disse isso? O Pai. A ordem sempre é do Pai. E assim, não me entenda mal, Alexandre. Imagina. O inimigo Imagina, trabalha forte, o inimigo trabalha forte em 2 frentes. Se você ler 1 João e 2 João, você vai ver que a doutrina do anticristo é negar o Pai e o Filho. Não é só negar o Pai, não é só negar o Filho. É negar a paternidade. Então, veja bem, nós temos um Pai. E preste atenção no texto bíblico. Todavia, para nós há um só Deus. Quem é ele, Paulo? O Pai. E um só Senhor. E um. Não diz, todavia para nós há um só Deus e Senhor. Não. Todavia para nós. Repito, Alexandre, por favor, muita atenção, meu amado. Não se deixe enganar nisso. Para nós quem? Seres humanos. Há um só Deus, o Pai, e um só Senhor. Porque Jesus Cristo é o Senhor de toda a humanidade, porque foi Ele quem comprou toda a humanidade. Mas Jesus Cristo não é o Senhor, basicamente, dos anjos, todos. Por quê? Porque acima de Jesus tem um Senhor. Jesus tem um Senhor e um Deus.
O Pai de Jesus é o Deus de Jesus. Essa é a diferença. Deus, o Pai, não tem nenhum Deus sobre ele. Desde que ele tenha sido batizado na Trindade. Então, nós não somos aceitos, como irmãos de fé dos católicos, porque nós não somos batizados na Trindade. Nós nos batizamos em nome do Senhor Jesus Cristo, no único Deus. Então, obviamente, nós somos rejeitados. É por isso que hoje o Adventismo chama os católicos de irmãos e nos chamam de dissidente, de fundamentalistas, de alarmistas, ou seja, eles nos chamam de qualquer coisa, menos de irmãos. Isso é, no mínimo, triste e bastante curioso, não é?